Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para vocês esse lindo bule. É um bule que eu vou pintar na cor vermelha. Eu fiz no risco alguns detalhes que é para ajudar as pessoas que estão iniciando. Vai ser um bule um pouco diferente do que eu já pintei aqui no canal. Vai ser um bule um pouco mais realista. Vamos começar a pintar então? Eu vou começar com o vermelho fogo e o vermelho escarlate. Então, tem uma divisão aqui no meio, e nessa primeira parte aqui, eu vou passar o vermelho fogo. Eu estou usando o pincel número 10. Se vocês puderem usar o pincel 12, 14, também pode, tá? A gente precisa de um pincel bem grande para poder preencher esse espaço. Então, eu não vou pintar nessa parte, que é a sombra do bico. Mas eu vou preencher tudo aqui, ó. Essa parte aqui todinha com o vermelho fogo. Pode usar também o vermelho vivo, tá? Ó, essa parte que eu tô riscando aqui, eu vou preencher tudo com o vermelho fogo. Agora eu só venho preencher. Deixa eu puxar mais pra baixo aqui. Ó, fica mais fácil de ver. O bule é um pouco grande. E eu não tinha observado que não tava pegando tudo. Preenchi tudo. Observa que eu não preenchi tudo, deixei uns espaços ainda, tá? Então não se preocupa não. Essa outra parte aqui, eu vou fazer com o vermelho escarlate, que é um vermelho um pouco mais escuro. Então, eu vou fazer toda essa parte, não vou encostar muito ali, ó. Aqui e aqui. Toda essa parte que eu tô pintando aqui, cuidado com a florzinha, né? Eu vou preencher de vermelho escarlate. Então, essa parte é mais preenchimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou preencher e volto com ele pronto, tá? Toma cuidado com a flor, porque o vermelho é bem forte. Então, a gente vai preencher essa parte aqui com mais cuidado. Eu já volto com toda ela preenchida. Pintei as duas partes, agora vou pegar esse pincel aqui, pituar, e vou fazer a união das duas. A tinta tá úmida ainda. Eu vou girando o pincel e fazendo a união das duas, tá? Faço bem a mistura, não deixo aparecer não. Eu não pintei tudo, pode ver que ainda tem um pedacinho da trama do tecido, porque nós vamos colocar outras cores em cima, para não ficar muito pesado, tá? Ó, como ficou. Disfarçou bem, né? Ficou uma marquinha aqui, mas a gente vai tirando ainda com as outras cores. Agora, eu vou pegar um pouquinho do laranja, da cor laranja. A gente vai pegar só um pouquinho, com esse pincel mesmo. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Perto do bico, a gente vai colocar um pouquinho mais de tinta amarela aqui. Então, agora a gente vai começar a tampar esses furinhos, tá? Um pouquinho mais de laranja. Eu acabei pintando ali a sombra, mas a sombra tá aqui, ó. Eu vou passar com o vermelho profundo, eu vou passar aqui na sombra, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo, eu troquei de pincel, tô com aquele pincel grande, número 10. E eu vou começar a fazer uns acabamentos aqui, ó. Então, eu vou
passar o vermelho profundo aqui de baixo, aqui, ó, com cuidado. E já venho girando o pincel. Deixar um pouco de tinta do pincel, pra não deixar a marquinha. Aqui nessa parte que eu também não pintei vermelho profundo. Ele é um vermelho mais escuro, mas ainda assim ele não... Ele tá dentro da linha dos vermelhos, tá? Então, a gente vai fazer o degradê dos vermelhos, mas bem suave. Não vai ser uma coisa muito forte, ó. Vamos com calma, vamos botar aqui também nessa parte aqui. Aqui tem uma parte que eu acabei pintando também, que é a luz aqui. Vou pegar um pouquinho do marfim, eu só vou marcar aqui pra mim, que foi aqui que ela tava, ó. No risco vocês vão ver que tem. Porque eu não quero passar muita tinta nessa parte também. Tá? Então, é mais ou menos aqui. Vou pegar de novo o vermelho profundo. Eu vou vir nessa parte aqui do meio, né, que a gente pintou, e eu vou passar o vermelho profundo, eu vou escurecer um pouquinho mais, eu já venho girando o pincel. Põe a tinta e já vem girando o pincel. Põe um pouquinho de tinta e já venho girando, tá? Gira bem, faço bem a união das duas. Aqui eu vou passar, pintar com vermelho profundo. Então, eu fiz essas marcas para vocês que estão começando não se perder, saber onde vai colocar cada cor e ficar mais fácil para vocês também. Até porque já tem experiência também é mais prático, viu? Então, agora a gente vem girando bem o pincel. Tô usando um pincel de cerdas macias mesmo. Comum, cerda comum mesmo. Mas ele tá novo, então ele tá bem macio ainda. Gira bem, ó. Não deixa secar, não deixa ficar marca. Apesar que ele tem umas certas marquinhas. Nessa parte aqui também nós vamos começar já a escurecer com o vermelho profundo. A gente vai colocando as cores mais escuras devagar, tá bom? Até a gente chegar no vinho. Ó, ponho mais tinta e venho girando o pincel. Pegar um pouquinho mais de vermelho fogo. A gente vai usar vários tons de vermelho mesmo aqui, tá? E é nessa parte aqui, ó, mais perto da flor, a gente vai também com o vermelho profundo. Que aqui é uma região mais da sombra, né? Aqui, vou botar um pouquinho mais de tinta aqui. Agora eu vou pegar a cor vinho. A cor vinho eu vou com cautela, tá? Não vem com pouco vinho, não vou pegar muito vinho, não. Então, onde eu vou pôr o vinho? Eu vou pôr aqui, nessa sombra. Porque a vinho a gente vai fazer a sombra. Vou trocar até de pincel. Pegar um pincel número 8. Então, a gente vai colocando a sombra em algumas partes. Aqui, vou pegar um pouquinho do vermelho profundo aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, ó, eu vou fazer um risco. Tá?
Agora sim, eu vou vir com um pouco do vinho. Toda essa parte que é perto da orquídea, a gente vai botar um pouquinho mais de vinho. Faço um risco aqui e eu venho esfumando, sempre esfumando, tirando todas essas marquinhas. O ideal é que não fique marquinha nenhuma. A gente vai ter uma marquinha, mas é bem pouca. Tá, ó. Eu vou esfumar pra cima também. Ela vai ter uma marca, mas, ó, é bem pouca. Aqui eu misturei um pouquinho do vinho com o vermelho profundo, pra não ficar muito forte. Tô fazendo a união aqui. Ó, pegar aqui um pouquinho do vinho, um pouquinho do vermelho profundo. E vou fazer uma uniãozinha aqui. Vou deixar um pouquinho mais claro, ó, aqui também nessa parte. Então, vocês observem onde que eu tô colocando as partes mais escuras. Não tá em todo ele, tem alguns pedaços só, tá? Vou botar um pouquinho mais de vinho aqui também, ó. E nessa parte aqui, a gente vai fazer essa união, essa misturinha com as duas. E eu vou escurecer um pouquinho mais aqui pro meio. Aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui mais aqui. Nessa parte aqui, eu acho que tava essa parte que tava pintado com vermelho escarlate, nós vamos escurecer também com o vinho. Vou botar um pouco mais de vinho, tá? Peguei o vinho puro agora mesmo. Como tá úmido ainda, ela vai fazer bem o degradê. Então, a gente vai ter uma sombra que é assim, ó. Tá no risco. Pode acompanhar o risco. Aqui vocês deixam bem marcado mesmo. E aqui eu venho esfumando, tirando um pouquinho a marca. Mas também com vinho. Esfuma. Quando eu falar esfumando, é que eu tô girando o pincel, tá? Esfuma bem. Nessa parte também. Aqui perto da asa. Vem com o movimento pra cima e pra baixo. E toda ela perto daqui da orquídea. Peguei muita tinta. Já vem esfumando. Aqui também. Aqui eu vou deixar uma marquinha. Vou até mostrar, pegar um pouquinho do laranja. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu passei vinho nessa parte. Aqui eu vou deixar uma marquinha. Que é a luz refletida de laranja, tá? Mas é uma luz bem suave. Uma luz refletida. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Passei um pouco de laranja. Do lado, eu vou vir com a misturinha de vermelho profundo aqui, ó. Do lado. Depois a gente vai acentuar mais essas luzes, mas não vai ser agora. Aqui, tá? Aqui nós vamos ter um pouquinho também. Vou pegar só um pouquinho do vermelho profundo, com um pouquinho da mistura do vinho. Nessa parte. E aqui eu vou passar um pouquinho do laranja. Então, vou botar aqui um pouquinho no vermelho profundo. Eu vou deixar um pouquinho mais discreta essa passagem aqui, ó. Deixa eu diminuir. Eu tava escurecendo aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vai ficar uma luzinha aqui e essa parte, tá? A misturinha aqui do vinho com
vermelho profundo. Mistura bem mesmo. Deixa eu usar aqui o pituá. A gente vai misturar bem as cores, tá? Pode passar em tudo. Até aqui também. Deixa bem suave. Depois a gente dá os retoques, tá? Vou retocar aqui. Vou pegar só o vinho e vou dar uma retocada aqui. Então, a gente põe tinta, mistura, volta de novo, dá uns retoques. Aqui é mais escuro e ela vai clareando conforme ela vai andando. Um pouquinho do vinho também aqui. E aqui, ó. Pouca tinta, um pouquinho do vinho. Agora eu vou começar a fazer um pouquinho da luz com o marfim. Enquanto a tinta tá úmida, eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer algumas partes, ó. Então, limpei bem o pincel, tirei aqui a parte vermelha do pincel, então eu vou colocar o marfim aqui e já venho esfumando. Esse esfumado que eu vou fazer agora é pra cima e pra baixo. Ponho a tinta e venho com o movimento pra cima e pra baixo, sem tirar do pincel, tá? Então, observa onde eu tô pondo a tinta. Um pouco aqui. Nossa luz, ela não tá, ela tá distribuída. Então, vamos observar onde vai colocar. Então, aqui eu já vou girando o pincel. Um segundo pontinho aqui, ó. Mistura bem. Vou pegar um pouquinho mais de marfim. Bem pouquinho, tá, gente? Não tô pegando muito. Você lembra que aqui tem uma outra parte aqui, ó? Essa outra parte também é branco. Mais claro, né? Então, eu tô indo com o marfim pra depois a gente passar o branco. Eu já deixei ela um pouquinho mais amarela. E aqui também, ó, em cima desse risquinho, é bem pouquinho, tá? Em cima desse risquinho também, a gente vai fazer um pouquinho do marfim. Movimentos vai e vem, a gente já vai apagando um pouco a tinta. E aqui também. Aqui a gente vai ter um pouquinho de tinta. Movimento vai e vem. E a gente vai colocando e vai apagando. Acho que minha mão ficou em cima, deixa eu botar de novo aqui. Assim, agora. Isso. Põe a tinta aqui, né, ó. Põe a tinta e vem o movimento vai e vem, ó. Esticando essa tinta. E sumindo com ela. Vou botar um pouquinho mais aqui. Então, agora é só questão de... A gente vai observando como tá ficando essa tinta. Quando ela secar, ela vai sumir um pouquinho mais, tá? Essa daqui eu vou dar uma arrumada aqui, ó, com um pouco do vermelho fogo. Vou botar um pouquinho mais, só um pouquinho de tinta no pincel, eu venho no meio aqui. Essas são duas bolinhas, uma aqui e outra aqui. Então, a gente agora vem girando. Agora com a mão bem suave, tá? Não pega a mão... Minha mão tá bem leve e a gente vem trabalhando. Só o restinho de tinta aqui. Onde tem também aqui, ó. Um pouquinho só. Peguei muita tinta. Lembra que eu deixei um espaçozinho aqui, laranja? Então, a gente vai botar um pouquinho do marfim. Ó, movimentos vai e vem e vai botando a tinta devagar. Então, um pouquinho mais aqui. Então, a gente vem devagar, a gente vem fazendo essas partes. Observe que agora tá todo pintado. Eu tinha deixado pedaços sem pintar,
mas com o acréscimo de outras cores, a gente pintou tudo, tá? E a tinta não fica muito pesada. Essa parte daqui tá quase pronta, a gente só precisa agora esperar um pouquinho ela secar. Aqui, ó. Aqui também tem um pouquinho do branco aqui, ó. No caso, eu tô usando o marfim, tá? A gente vai fazer aqui. Eu vou pegar um pincel um pouco menor pra fazer esses detalhes. Vou pegar o pincel número 6, tá? Então, aqui eu vou fazer um risquinho assim, ó. Peguei muita tinta. Com o pincel mesmo. Eu vou até o final lá. A espessura é a marca do pincel. Tô pegando o pincel em pé. Venho com cuidado. E vou fazer essa parte aqui. Tá, ó. Só uns detalhezinhos. Que essa pintura exige. Não vou deixar muita marca. E o ideal dela é que a gente não deixe marcas mesmo, tá? Ó. Mesmo a luz, ela faz a luz bem discreta. Sem marcas. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, só pra mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. É uma marquinha que a gente tem aqui. Aqui eu vou botar um pouquinho mais de tinta. Então, agora só vai acrescentar em algumas partes um pouquinho mais de tinta, tá? E aqui, essa parte aqui eu vou fazer branca. Essa parte tá quase toda pronta. Vou terminar aqui a parte aqui de cima, tá? Eu já adiantei pintando essa parte da tampa do bule com vermelho fogo desse lado e pus vermelho escarlate do outro lado. Agora eu vou só fazer o acabamento com vocês. Tá? Eu vou pegar um pouquinho do laranja e vou colocar nessa parte aqui. Então, observe onde eu vou colocar as cores. E a gente vai dar o acabamento, tá? Então, aqui vai ficar um pouco mais claro. E eu vou vir com vermelho profundo e eu vou colocar nessa parte aqui. Um pouco pra baixo, um pouco aqui. E aqui também, tá? Ó. Deixa o laranja aparecendo, é só um pedaço aqui embaixo que a gente vai pegar o vermelho profundo. Vou trocar de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor. E vou vir com a cor vinho agora. Vou pegar um pouquinho do vinho. E vou pôr nessa parte aqui. Um pouco aqui. E vou colocando o vinho aos poucos. E já venho esfumando, tá? Agora aqui eu vou fazer o movimento de vai e vem com o pincel. Porque se a gente for esfumar, a gente pode tampar essa tirinha aqui. E aqui é dourado, tá? Então, a gente vem colocando a tinta com cuidado e venho esfumando. Com esse movimento vai e vem. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais. Que é a parte mais escura do bule. Então, essa parte de cima, também já vou adiantando, eu vou pintar esse pedaço aqui todo com vermelho fogo e essa outra metade aqui com vermelho escarlate, tá? Volto com ele pronto e só dou o acabamento com vocês. Então, essa parte, eu vou passar aqui um pouco também do
laranja. Venho esfumando com cuidado. E o outro lado aqui, eu vou colocando o vermelho profundo. Quem não tiver vermelho profundo, pode usar o púrpura, tá? São bem parecidos. Ó, vem com cuidado usando o vermelho profundo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vinho. E eu vou vir nesse pedaço. E aqui desse lado aqui também, tá? Vou escurecer um pouquinho mais desse lado. E o outro lado é onde tá um pouquinho mais da luz. Então, por enquanto, a gente vai fazer a parte do sombreamento, tá? Aqui também tem um pouco. Agora, nessa parte aqui da tampinha, então, eu vou dividir no meio. E vou colocar a luz mais pra baixo aqui. Da tampinha. Vou pegar um pouquinho do marfim agora e eu vou jogar um pouco de luz nessa parte de cima e esse pedacinho aqui também. Eu vou fazer uma iluminação aqui, tá? Bem pouquinho mesmo, estiver colocando devagar e vai girando o pincel devagar. Vou pegar um pouquinho mais. E aqui eu venho também colocando aos poucos. E nesse pedaço aqui também. Coloco a tinta e já venho esticando ela, não deixando muita marca, tá? Conforme for secando, a gente vai acrescentar um pouco mais de tinta e ver onde que precisa de mais luz. Mas por enquanto a tinta tá úmida, então ela some. Também a gente não quer que fique aparecendo muito, né? Fique muito evidente. Para essa parte, que é o bico da chaleira, tem um pedaço aqui que tá riscado. Essa parte aqui de dentro eu vou pintar com vermelho fogo. E essa parte de fora com vermelho escarlate. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou adiantar e volto com ele pintado, tá? Olha, já pintei. Dá para observar que esse pedaço ficou mais claro. Esse pedaço mais claro eu vou passar novamente o laranja. Ele não vai ficar tão laranja porque tá com vermelho fogo por baixo. Então, eu já passo e já venho girando o pincel. Aqui, como tem uma área um pouco maior, então a gente pode girar o pincel e mesclar bem as duas cores, tá? Vou esfumando bem aqui. Agora, eu vou pegar o vermelho profundo e eu vou vir com cuidado agora. Eu vou escurecer um pouco mais essa parte aqui, ó. E giro o pincel. Venho fazendo esse movimento. Não precisa apertar muito não, venho devagar, mas coloco a tinta e já venho unindo as duas cores aqui. O vermelho profundo com o laranja. Não espero secar não, tá? Já venho girando, coloco aos poucos e já venho misturando. Puxa aqui mais pra cima. Não deixo ficar a marquinha não, deixo misturar bem mesmo. Vamos pegar um pouco do vinho. E eu venho com cuidado agora, eu venho acrescentando a cor vinho. Não tô botando na ponta, tô colocando no meio aqui, ó, nessa parte aqui do meio. Vou pegar um pouquinho mais. Então, aqui o que você tem que fazer é ir pegando a tinta com
calma, pouquinho de pouquinho, e a gente vai colocando ela e já esfumando. Esse é o segredo aqui, você vai colocando a tinta, mesmo que você pegue bem pouquinho, e já vem esfumando, para que ela não apareça a marca. Tá? Ó, vou pegar um pouquinho mais do vinho, venho aqui nessa parte aqui de baixo, ó, pus, e já venho esfumando e tirando a marquinha. Essa parte aqui não é muito difícil, é só ter um pouquinho mais de cuidado. Vou pegar um pouquinho do vermelho fogo e vou fazer aqui a união. Faltou um pouquinho de tinta aqui, tá? Das duas. Então, vem colocando, acrescentando a tinta aos poucos. Aqui faltou um pouco. E aqui. Essa parte aqui, eu vou pintar já direto com o vermelho profundo e um pouquinho do vinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Que é do bico, né, ó. Vou pegar um pouquinho mais de vinho e aqui também. Tô usando só o vinho, tá? Praticamente ele puro. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vermelho fogo e vou colocar aqui por cima, com cuidado. Se quiser trocar de pincel também, vocês podem, tá? Eu tô usando o mesmo. E a parte de dentro, eu vou usar o marfim. A alça bule eu pintei com vermelho fogo por fora e aqui eu passei o vermelho escarlate nessa parte aqui de dentro, tá? Agora eu vou pegar o vermelho profundo e vou pintar essa parte aqui de fora. Vou colocando a tinta e já venho aqui esfumando ela, tá? Com movimentos vai e vem, ó. Eu vou aumentar aqui. E vou... Então, eu venho colocando a tinta. Pra não ficar essa marca aqui, ó, fica uma marquinha assim, a gente já vem já esfumando. Com movimentos leves, tá? Com a mão bem leve, você vem, já vem tirando a marquinha. Então, essa parte aqui não é difícil. E essa parte de dentro aqui também. Um pouquinho mais escura, tá? Então, só vou dar acabamento com vocês. Eu vou deixar, eu vou pintar aqui e essa parte aqui. Agora, eu vou pegar a cor vinho e vou colocar um pouquinho mais de vinho para escurecer um pouquinho mais. Eu não desci até o final, aqui eu deixei o vermelho fogo mesmo, tá? Vou pegar um pouquinho do vinho agora e vou fazer a mesma coisa, escurecendo algumas partes. Aqui, essa parte aqui também. E o meio vai ficando um pouco mais claro. Vou pegar agora aqui o vinho puro, tô usando vinho puro, tá? Como a tinta tá úmida, então eu pinto de um lado, do outro. Esse meio aqui, ó, não sei se dá pra observar que essa parte aqui do meio eu tô deixando mais claro mesmo. Agora eu vou pegar um pouco do marfim e vou fazer a parte da iluminação. Bem pouquinho, tá? Não pega muito vinho. Eu vou fazer nesse lado aqui, ó. Então, eu vou colocando a tinta
aos poucos. Já venho esfumando, de um movimento de um lado pro outro. Eu venho, ó, vou fazer para essa parte de fora aqui, ó. Ele vai ficar assim mesmo. Com pequenos risquinhos. E aqui essa parte aqui do meio só um pouquinho. A gente já ilumina um pouquinho. Vou pegar um pouquinho mais de marfim. Então, nesse pedaço aqui, eu vou iluminar um pouquinho mais, ó. E já venho esfumando pra fora. E aqui também. Então, são as duas partes que vai ter um pouquinho mais de luz. É aqui e aqui. Então, só um pouquinho mais. Nessa parte aqui do bico também eu vou botar um pouquinho só de vinho aqui, ó. Já vem esfumando. E aqui, tá? Bem pouco mesmo. Vem colocando um pouquinho e vem acrescentando. Se colocar muito, às vezes não dá muito certo, mas se acontecer de colocar muito, volta com laranja ou então com vermelho fogo. Quando o trabalho estiver pronto, eu vou botar um pouquinho do branco também, mas é bem pouco, tá? Ó, aqui já tá quase seco. Eu vou colocar um pouquinho mais do marfim. E já vem esfumando. Um pouquinho mais e a gente já vem esfumando, tá? Ó. Então, quando o trabalho estiver seco, a gente vai colocar o branco e já vem esfumando também. Aqui já tá bom. Vou esperar secar. Agora, eu vou terminar essa parte aqui com dourado. Mas eu vou usar o ocre ouro e o siena natural. Preenchi todo com ocre ouro. Agora, eu vou fazer algumas partes com o siena natural. Então, eu vou colocar nesse pedaço. Vou pular um pouquinho e vou fazer aqui. Você vê que não tem muita diferença, né? Mas eu observando aqui tem um pouquinho. E aqui. Então, eu vou deixar alguns espaçozinhos pra gente colocar o marfim. Eu tô usando o pincel número 6. Se você tiver um pincel um pouquinho mais fininho, 4. Agora, eu vou pegar o marfim e eu vou vir nessa parte aqui, ó. Nessa parte que eu não preenchi. O movimento vai e vem mesmo, eu não tô tirando o pincel, eu vou e volto com o pincel, com a mão bem leve. Colocando a tinta devagar, tá? E aqui. Agora, eu vou pegar o marrom. Vou colocar nessas partes onde eu pus o siena. Como tá molhado, ele vai misturar bem, tá? Ó. Bem pouquinho. Mesmo, não tô colocando muita tinta. Já vem misturando. E um pouquinho aqui. Então, já dá um efeito bem diferente, né? Vou pegar um pouquinho do branco. Vou botar só um pouquinho do branco. Nessa parte de cima do marfim, tá? Não é muito não, é só um pouquinho.
A parte de cima é do mesmo jeito. Faz a base com acriouro, um pouquinho do siena, um pouquinho do marrom. É tudo pouquinho aqui, gente. Não tem muita coisa, não. E só vem só mesclando as cores, tá? Então, vocês podem fazer do mesmo jeito. Eu vou terminar aqui e volto com ele pronto. Terminei o bule, esperei secar e retoquei um pouco de branco em algumas partes, tá? É bem pouquinho, não passei muito não. Espero que vocês tenham gostado do tema. O próximo vídeo eu vou pintar a orquídea. O gráfico desse trabalho eu vou deixar com vocês nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Convido também a se inscrever no canal. E deixe nos comentários as dúvidas de vocês, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Forte abraço!